Meus irmãos, então abram aí 1 João, capítulo 1, e a gente vai ler os 4 primeiros versículos. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra encontre morada no nosso coração nessa manhã. Transforma-nos através dela, para que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a Tua graça, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou começar aqui falando um pouquinho sobre o apóstolo João, né? O autor da carta, dessa carta. Na realidade, o apóstolo João, que no próprio Evangelho de João, eles tratam como o apóstolo amado, que era o mais jovem dos apóstolos de Jesus e foi o último apóstolo vivo, né? Depois que todos os outros já haviam sido martirizados, que todos foram assassinados pregando o Evangelho, o apóstolo João foi o último que restou e que não morreu devido ao martírio. Ele morreu de velhice, embora não deixou-se de ter tentativa para isso, né? Ele chegou a ser preso. A tradição cristã diz que ele foi colocado num tonel de óleo fervente e que quando retiraram ele daquele tonel, ele estava ileso, não tinha acontecido nada com ele. E aí, por isso, ele foi isolado na ilha de Patmos, onde ele ficou ali por um tempo preso. E a ilha de Patmos nada mais era do que praticamente uma rocha vulcânica que se erguia no meio do oceano e que praticamente não tinha nada. E o camarada era levado para lá e deixado lá, isolado do mundo. Então imagina, era uma situação difícil, né? E João ficou lá esse tempo, foi ali que ele recebeu a revelação do Apocalipse. E justamente seus escritos surgem ali entre o ano 85 e 95, já no final ali do primeiro século, quando já tinha uma perseguição crescente e tudo mais. É ali que surgem os escritos o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Então, o apóstolo João é o segundo maior autor do Novo Testamento. O primeiro é Paulo, né, com 13 cartas, e depois João com 5. No contexto aqui, o discípulo amado, João, como ele escreve a sua carta aqui, ele faz um convite nessa primeira parte aqui da sua carta. E é por isso que hoje, o nosso tema de hoje vai ser um chamado à comunhão. É o convite que o apóstolo João faz para nós, nos chama à comunhão uns com os outros e à comunhão com o Senhor Jesus. E aí, ele começa fazendo uma apresentação aqui do verbo da vida, diz, versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O apóstolo João aqui, nessa carta, ele começa ela muito parecida com a forma como ele começa o Evangelho. Se a gente pega o Evangelho lá, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele começa a discorrer sobre o Verbo, a palavra, ele está falando aqui de Jesus, né?
E aqui ele começa, mais uma vez, muito parecido. Inclusive, algumas pessoas dizem que isso não seria uma carta por conta desse começo aqui, porque não tem um começo de carta, não tem um começo de um livro. Aí ele diz assim: o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Mais uma vez, ele trazendo aqui Jesus como o verbo da vida. Então ele começa muito parecido com o Evangelho. E ele nos apresenta aqui não somente a Jesus, mas também a mensagem que ele traz. E eu não sei se tem alguma versão aqui que, ao invés de o que era desde o princípio, como tem a minha aqui, diz aquilo que era desde o princípio. Não sei se tem alguma versão aqui que diz isso aí. Existem algumas versões que dizem toda-dismissa. Aquilo é pronto. Essa seria uma tradução mais até fiel ao original lá. Aquilo que era. Agora veja, ele está falando a respeito de Jesus, mas ele usa aquilo e não aquele. Por quê? Porque ele não está falando somente de Jesus. Ele está falando de Jesus e está falando da sua mensagem. Jesus como o verbo, Jesus é a mensagem, é a palavra, ele é o próprio Evangelho. Jesus é as boas novas de salvação. Então, João faz esse destaque aqui. Ele não só veio ao mundo, mas ele já existia na eternidade passada. Ora, o que era desde o princípio. Então, Jesus, ele, diferente de qualquer outra criatura, de qualquer criatura, né? Porque ele não é criatura, de qualquer criatura, ele é eterno. Mas nós também somos eternos. Nós somos eternos, só que nós somos eternos para frente. A gente teve um dia de nascimento e daí para frente a gente vai até morrer um dia, mas a gente sabe que nós vamos viver eternamente. Creio eu que os que estamos aqui tomamos nossa decisão por Jesus, então vamos viver eternamente na presença do Senhor. Mas quem não tomou a decisão de Jesus, por Jesus, vai viver eternamente distante do Senhor, mas vai viver eternamente, uma vida de eterno sofrimento. Porém, Jesus é diferente. Ele não só é eterno a partir do momento que ele nasceu de Maria. Ele é eterno voltando no tempo, lá para trás. Não existe uma data de nascimento para Jesus. Ele tem uma data de nascimento enquanto homem. E aí tem uma diferença do nosso pensamento para o pensamento católico romano. O católico romano vai dizer que Maria é mãe de Deus. Maria não pode ser mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus enquanto homem. Porque o Jesus, enquanto homem, ele teve uma data de nascimento. Agora, a Bíblia diz que ele encarnou, certo? Então tem o dia em que ele encarnou, mas ele já existia na eternidade. E João, tanto aqui quanto no Evangelho, ele faz essa alusão ao princípio. O que era desde o princípio. Em outras passagens da Bíblia, vai dizer que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A criação ocorreu porque Jesus estava lá, certo? Então ele é eterno para o passado e é eterno para o futuro. A gente só é eterno para o futuro. Então ele não passou a existir ali naquele momento que ele nasceu de Maria, mas ele já existia. Então, agora é interessante porque nessa época de João aqui, existia um movimento, começou a surgir um movimento, depois foi conhecido como gnosticismo, fala de gnosis, conhecimento, né? O gnosticismo, ele tinha duas linhas de pensamento. Ele entendia, de uma forma geral, que a matéria é má, a carne é má, e o espírito é bom. A carne é má e o espírito é bom. Qual é a consequência disso? Uma vez que a carne é má, alguns entendiam que a gente tinha que detonar a carne. A gente tinha que viver a vida detonando mesmo, para que a gente pudesse se libertar da carne
e morrer, né, e ter uma vida lá no espírito, porque o espírito é bom. Outros entendiam o seguinte: uma vez que a carne é má, nós não podemos alimentar a carne, então temos que viver uma vida distante de todos os prazeres que a vida pode oferecer, porque a gente tem que alimentar o espírito. Quem estava certo desses dois grupos? Nenhum. Porque eles vão apontar para Jesus. Ora, se o espírito, então surgiu um grupo chamado que ficou conhecido como docetismo. Se o espírito é ruim, se o espírito é bom e a carne é ruim, logo Deus, que é bom, não poderia ter encarnado. Então Jesus, na realidade, não era um homem, ele era um espírito, tipo um fantasma, porque o espírito é bom. Uma vez que Jesus é bom, logo ele não poderia vir em carne, certo? Porque a carne é má, esse era o pensamento. E aí João vai justamente questionar isso aqui. Ele diz: olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, veja, o que temos ouvido, ele traz aqui, ele mostra que Jesus podia ser percebido pelos sentidos. O que temos ouvido, então ele destaca aqui a audição. O que os nossos olhos viram. Olha, nós ouvimos, nós vimos. E aí ele diz o que contemplamos, e aqui há uma diferença, especialmente nas palavras no original, de ver com os olhos, que os nossos olhos viram, e de contemplar. Contemplar é olhar atentamente com a intenção de aprender algo. Então ele está dizendo, ó, nossos olhos viram, mas não somente nós vimos, nós atentamos para a sua presença, nós prestamos atenção na sua presença. Por isso que nós contemplamos. E as nossas mãos apalparam. E aí a gente volta lá para o Evangelho, no capítulo 21, se não me falha a memória, quando Tomé, duvidando que Jesus tinha ressuscitado, todos os outros apóstolos já tinham visto Jesus, mas Tomé ainda duvidava, porque por algum motivo ele dizia, olha, eu preciso tocar nele para poder acreditar, tocar na ferida. E aí de repente Jesus aparece no meio deles e diz, aqui Tomé, pode tocar. E as pessoas podiam tocar em Jesus, mesmo depois de ressurreto, antes da ressurreição e depois da ressurreição. Então Jesus não era um fantasma, ele tinha corpo físico. E as pessoas podiam tocá-lo, é isso que João está destacando aqui. Nós poderíamos, com os nossos sentidos, a gente podia perceber Jesus. Então essa ideia docetista está errada. Jesus não era apenas um espírito, ele era homem e era Deus. E no caso aqui ele continua sendo homem e continua sendo Deus, porque ele ressuscitou, né? Então Jesus é homem e é Deus. Então foi sobre esses fatos, né, que João e os apóstolos anunciaram aos crentes. Olha, foi sobre esse Jesus que veio com a boa nova, e a boa nova é a notícia de que somos pecadores, condenados ao inferno, mas o Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, nos dando a oportunidade de vida eterna. Essas são as boas novas do Evangelho, e era isso que os apóstolos anunciavam. Agora, para nós, sem a crença no Deus encarnado, não há possibilidade de se ter comunhão com Deus. É necessário crer que Jesus veio em carne. Isso foi um assunto assim amplamente discutido na história da igreja, né? Muitas pessoas que surgiram com ideias diferentes. E é por isso que, por exemplo, hoje eu entendo que a gente como crente não deveria ouvir voz da verdade, por exemplo. Porque voz da verdade acredita num Deus que não é trindade, certo? Não é um Deus que é tipo a ideia de que, olha, lá no Antigo Testamento se manifestava de um jeito, no Novo Testamento se manifestava como filho, né? No Antigo Testamento agora se manifesta como Espírito, ou
a ideia de que Jesus é um Deus menor, como os testemunhos de Jeová falam, mas que não faz parte exatamente da Trindade. Então, não crê em Jesus como Deus que veio em carne, porque para salvar a humanidade era necessário que o próprio Deus se desse em sacrifício. Então, uma vez que o Voz da Verdade não acredita no mesmo Deus que nós, eu entendo que as músicas de louvor deles é louvor a um Deus diferente. E que, na minha concepção, eu tenho dificuldade de entender. E é difícil, tá? Porque, particularmente, eu aprendi algumas músicas mais conhecidas de Voz da Verdade antes de saber dessa verdade. E aí a música é chiclete, né? Fica quando a gente escuta tocando no rádio, aí se pega cantarolando e tal, não é fácil. Mas é uma ideia que eu tenho na minha cabeça que eu preciso cortar, porque eles acreditam num Deus que é diferente do Deus que eu acredito que as Escrituras nos ensinam. Então a gente precisa crer no Deus encarnado, né? Quando o anjo anunciou lá para Maria, o que foi que disse? Você dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Emanuel não seria o nome exatamente da criança, foi Jesus, né? Emanuel era o significado. Jesus era Deus conosco. Então, só por esse nome Emanuel já fala sobre quem é Jesus. Jesus é Deus que veio ao mundo, que encarnou, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? O qual, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então veja, Deus no seu trono, desce do seu trono para tomar a forma de homem, ser reconhecido em figura humana. Então a Bíblia está mostrando o tempo todo que Jesus é Deus. Então, se eu não creio em Jesus dessa forma que a Bíblia me ensina, eu não tenho como ter comunhão com Deus. Segunda coisa, ele fala da grande importância da comunhão no nosso meio. Versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho, ela produz comunhão, porque ela nos religa. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A partir do momento que eu recebo a mensagem do Evangelho e que aceito aquela mensagem do Evangelho na minha vida e recebo a salvação em Jesus, alguns laços se fazem ou se renovam na minha vida. Primeiro, o laço com o interlocutor da mensagem, né? Que acaba tendo comunhão conosco. Uma vez que a gente reata com Deus e tem a comunhão com Deus, a pessoa que nos trouxe a mensagem é a primeira pessoa com a qual a gente reata essa comunhão, faz essa ligação. Então, pensa aqui comigo naquela pessoa que pregou o Evangelho para você e você conseguiu compreender a mensagem do Evangelho e você recebeu Jesus como Salvador. Pense na dívida que você tem com essa pessoa. Será que você consegue pagar essa dívida? Talvez você tenha levado a mensagem para outras pessoas e outras pessoas tenham aceito. Aquelas outras pessoas vão ter o mesmo sentimento, pelo menos deveria ter. Por quê? Porque a gente estava indo para o inferno. E alguém trouxe a mensagem. E essa mensagem chegou até nós. E agora a gente não vai mais para o inferno. A gente vai para o céu. Então veja como é essa questão. Uma outra coisa é que a gente passa a fazer parte de uma comunidade de crentes, de pessoas que talvez a gente nunca tivesse a oportunidade de conhecer. Se a gente pensar aqui mesmo, eu acho que nem Márcio eu tinha conhecido. Se não fosse... Talvez eu conhecia aí porque eu já conhecia Silvânia antes de ser crente, né? Mas o restante aqui, possivelmente, a chance de nunca conhecer era grande. Então veja quantas pessoas a gente conhece
e que a gente cria laço de comunhão. E é interessante até quando a gente recebe crentes de outros lugares, ou a gente viaja e resolve visitar uma igreja, ou a gente está num lugar e começa a conversar e descobre que as duas pessoas são crentes. Naturalmente a gente já cria um laço. Por quê? Porque a salvação que Cristo nos deu nos proporciona comunhão uns com os outros. E João estava falando aqui de como interlocutor dessa mensagem, os irmãos já começaram tendo comunhão com eles como apóstolos. Mas também a principal comunhão é a comunhão trinitária. A gente tem comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Na realidade, João não coloca o Espírito Santo aqui, mas a ideia é a comunhão trinitária, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Uma vez que nós temos comunhão com Deus, né, já está falando de Deus como trindade. Então, não existe salvação em Cristo sem comunhão com Deus e com o próximo. Tem muita gente dentro da igreja que não tem comunhão. E aí é um problema. Mais na frente, na carta, a gente vai ver João dizendo assim, olha, como é que você diz que tem comunhão com Deus, que ama a Deus, que não vê, se você não ama seu irmão a quem vê? Então, João vai trazer essa ideia o tempo todo aqui, ó. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E quem não tem comunhão, ele está se enganando. Obviamente, a gente tem nossos pensamentos diferentes em algumas questões. É o mais normal do mundo. Hoje, nós vivemos num período onde pensar diferente é praticamente ser inimigo. Se você pensa diferente de alguém em determinado aspecto, pronto. Se você torce para um time diferente, você já tem o direito de matar o outro. É um processo, uma coisa complicada que a gente tem vivido. Na igreja não deveria ser assim. Nós pensamos diferentes em coisas menores, mas nós pensamos iguais nas coisas que são fundamentais. E isso nos faz ter comunhão uns com os outros. E se a gente tem comunhão uns com os outros, a gente pode ter comunhão com Deus, porque a gente não tem como ter comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. Não existe irmão intrigado de irmão dentro da igreja e dizer que está bem. Como é que está a sua vida espiritual? Não, estou bem. Não está, é mentira. É mentira. No mínimo você está se enganando. Porque para você estar bem espiritual, você tem que ter comunhão com os irmãos. Isso passa por perdão, isso passa por tolerância, isso passa pelo amor cristão que temos que desenvolver, né? E João também vai falar disso, a gente vai ver um pouquinho sobre isso mais na frente. Então, é necessário ter comunhão. E, por fim, a comunhão produz alegria. Veja o versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, eu estou falando de Jesus, o verbo da vida, aquele que era desde o princípio, que nós podemos ver, nós testemunhamos, ele coloca nós aqui, os apóstolos. Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então, nós vimos, nós pegamos, apalpamos esse verbo da vida a quem nós anunciamos. Ele veio para trazer comunhão, e eu estou dizendo isso porque se a gente fizer dessa forma, se a gente conseguir ter comunhão, a nossa alegria vai ser completa. Então, a carta não é para entristecer, mas para produzir alegria no coração dos irmãos. João vem com uma mensagem de esperança, e a mensagem bíblica é sempre uma mensagem de esperança. Agora, o fato dela ser uma mensagem de esperança não quer dizer que ela não vá tocar nos problemas. Porque o que tem acontecido hoje é que você retira algumas coisas da mensagem bíblica que você acha que é duro demais para as pessoas ouvirem e bota só um band-aid num tiro. O cara leva um tiro, você vai botar um band-aid lá, vai resolver o quê? Nada, né? Você tem que extrair a bala, fechar o ferimento, botar aqueles remédios que arde bem muito para poder a ferida sarar. Mas depois a ferida vai
vai sarar, não vai infeccionar, né? Não, e vai estar cuidada. E é isso que a Bíblia faz, né? Ela mostra a realidade e aí ela vem com a esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Você é um miserável pecador que vai para o inferno, mas a esperança é Cristo. Você entende a sua condição para perceber a esperança. Então, um crente que está em baixa na sua comunhão com Deus, ele não pode estar alegre. Interessante, a gente, como pastor, tem algumas experiências e pessoas que a gente sabe que não está vindo para a igreja, não está cumprindo suas obrigações como cristão, mas quando você pergunta como é que está a sua comunhão com Deus, a pessoa... E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Porque a nossa comunhão com Deus tem que estar em dia. A gente tem que ter prazer de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, com os irmãos. Isso nos faz ter alegria na presença do Senhor. Um crente que não está bem também na comunhão com os irmãos, também não estará alegre. Se ele consegue encontrar felicidade, alegria na sua vida em outras coisas que não seja em Deus, alguma coisa está de errado. Porque o contentamento do cristão é em Deus. O contentamento do cristão está no Senhor. A gente vive tempos difíceis agora, né? Com essa pandemia. Tem muito mais pessoas aí entrando em depressão, com ansiedade, com essas doenças modernas, né? Que há um tempo atrás a gente não via tanto isso, mas o mundo moderno, ele produz esses problemas, não que eles vieram a existir, mas que eles são mais frequentes, né? E talvez, boa parte desses problemas para os crentes seria resolvido se a comunhão dele com Deus estivesse em dia. E ele poderia estar livre da ansiedade, da depressão. Obviamente existem algumas situações que são extremas e que precisam até de uma intervenção medicamentosa, vamos dizer assim, né? Mas que não é a maioria dos casos, são as exceções. Então, os crentes poderiam resolver essas questões se tivessem em comunhão com Deus, estudando a palavra, buscando a Deus, pensando biblicamente, tendo, como diz a palavra, a mente cativa ao pensamento de Cristo, porque a gente não encontra, como cristãos, alegria em outro lugar que não seja em Cristo. O crente que arruma desculpas para manter quebrada a sua comunhão com os irmãos, talvez nunca tenha tido de fato comunhão com Deus. Então, tem crente que acha 1000 razões para não reatar a sua comunhão com o irmão. Ah, mas ele fez isso e isso comigo. Ah, mas não sei o quê. São desculpas. E essas desculpas vão produzir falta de comunhão com Deus. É isso que acontece. Obviamente, tem que ter a maturidade de saber resolver os problemas, perdoar, aceitar o irmão como ele é, não tentar fazer com que o irmão seja do jeito que eu quero que ele seja, o que eu acho certo que deveria ser. E aí a gente vai resolvendo os nossos problemas, mantendo a comunhão uns com os outros, porque isso é fundamental para manter a comunhão com Deus. Comunhão quebrada entre os irmãos significa comunhão quebrada com Deus. É isso que o apóstolo João nos apresenta aqui o tempo todo. Então ele nos convida à comunhão uns com os outros, de ajustar e resolver os nossos relacionamentos para que a gente também tenha comunhão com Deus, porque é fundamental para a nossa vida nesse mundo. A gente vai passar muito melhor por essa crise em comunhão com Deus do que distante dele. Amém? Deus possa nos abençoar e nos ajudar a aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra que nos transforma a cada vez que temos a oportunidade de ouvi-la e de colocar em prática em nossas vidas.
Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui, a manter sempre viva a comunhão de uns para com os outros e a comunhão também com o Senhor, com o Teu Filho Jesus Cristo, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Derrama a Tua graça, nos conduz durante essa semana, abençoa ainda o momento que teremos logo mais à noite. Derrama a Tua graça, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.